2017. Ano da Palavra. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 11. A Igreja e a Política. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora, é um prazer estar com você mais uma vez neste vídeo tratando sobre a lição de Escola Dominical de Jovens desse nosso trimestre, cujo tema central é a Igreja de Jesus Cristo. Especificamente nessa lição que vamos abordar, a lição 11, que fala sobre a Igreja e a política, é interessante observar que a Igreja não está livre de ter relacionamentos políticos. Em que aspecto nós dizemos isso? Porque o homem é um ser gregário, o homem é um ser que vive de forma política também, não é? E quando a gente observa esses aspectos na igreja, entendemos que a igreja precisa ter um bom relacionamento, não apenas com seus membros, mas também com as pessoas de fora da própria congregação, inclusive o poder público. Não é à toa que certa vez Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessas palavras, Jesus reconhece que há um poder secular que é organizado para trazer segurança, proteção e ordenação dentro do espectro social. Ou seja, o governo existe, não apenas, claro que nos nossos dias o governo existe, para que possa fazer com que o cidadão esteja vivendo de forma organizada, criando leis, oferecendo proteção, saúde, segurança, educação e tantos outros requisitos relacionados ao modelo de Estado dos nossos dias. E quais seriam as orientações que eu gostaria de passar para você como dicas para trabalhar com seus alunos? Primeiro aspecto, a Bíblia manda que oremos pelas autoridades. Quando nós oramos pelas pessoas que estão no poder, nós pedimos que Deus intervenha de forma positiva na vida dessas pessoas, porque as pessoas que estão no poder estão ali para servirem à sociedade, não para servirem a si mesmas. Recentemente, o Brasil passou por um grande esquema de corrupção, ainda passa, e a nossa visão e a nossa obrigação como igreja é orar por aqueles que estão passando por essa situação, para que Deus traga a efetiva justiça e ordene o ambiente que está bagunçado, para que haja realmente uma sociedade organizada, honesta, que viva de forma ética e, acima de tudo, busque aquilo que a palavra de Deus está dizendo para as suas vidas. Então, uma das coisas que nós devemos levar em consideração é, como dica também, orar pelas pessoas que estão em posição de autoridade. Muitas pessoas brigam, muitas pessoas fazem manifestações, passeatas, reclamações, colocam posts nas redes sociais, mas quantos de nós cristãos estamos orando por essas pessoas que estão no poder, para que eles tomem decisões corretas, para que eles possam ser íntegros, para que eles possam evitar a corrupção? Então, é uma obrigatoriedade da igreja orar pelas autoridades constituídas. Segundo aspecto e dica que eu gostaria de trazer para você, você pode abordar também na sua aula, são o exemplo bíblico de Daniel e o exemplo bíblico de José. José é o primeiro exemplo que eu gostaria de destacar aqui. Foi um homem que, como todos nós conhecemos sua história à luz da palavra de Deus, filho de Jacó, ele foi vendido como escravo, se tornou escravo, depois prisioneiro, finalmente ele se tornou vice-governador do Egito. E quando ele esteve nessa posição
política e executiva, ele fez o possível para que a sua posição executiva e política pudessem ser, ao todo, uma forma de Deus ser glorificado e preservar a vida no Egito, que, como consequência, preservaria também a vida da família de José. Então, quando nós observamos esse detalhe, percebemos que o cristão, em uma posição política, uma posição em que ele precise trabalhar para o governo, numa esfera em que ele tem que tomar decisões governamentais, ele não pode esquecer que ele precisa honrar a Deus com o seu trabalho e com a sua metodologia de trabalho, sua carreira. Todos esses incrementos precisam ser direcionados para que ali, naquela posição, as pessoas vejam um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa comprometida com a palavra do Senhor, uma pessoa temente a Deus, como foi o caso de José. José conseguiu fazer com que o Egito não passasse fome no período em que houve grande seca e muitas pessoas naquela região estavam se dirigindo ao Egito para comprar alimentos. Então, o trabalho que José fez foi tão bom como profissional e como político que outros grupos sociais estavam se dirigindo ao Egito para ali adquirir alimentos. Ou seja, ele tinha temor a Deus, mas ele também era uma pessoa íntegra, séria e comprometida de forma positiva com a sociedade, servindo aquela sociedade da melhor forma possível. O segundo exemplo que eu gostaria de trazer para você é o exemplo do profeta Daniel. Daniel é um homem conhecido na palavra de Deus como sendo um profeta, um homem que recebeu de Deus revelações. Dizem alguns especialistas em Antigo Testamento que aos 80 anos de idade, Daniel recebeu as últimas visões da sua vida, principalmente visões que falavam sobre o espectro do fim do mundo, visões bastante escatológicas. Mas eu queria destacar que mais do que apenas ser um profeta, e quando eu digo apenas um profeta, não estou reduzindo o ministério de Daniel, estou dizendo que geralmente nosso foco como evangélicos é olhar Daniel simplesmente como profeta. Mas se você for examinar a Bíblia Sagrada, vai perceber que Daniel, ele era um homem que era comprometido com o seu profissionalismo, um homem comprometido com a boa política, um homem que fez a diferença no ambiente em que ele estava. Quando observamos a carreira política de Daniel, vamos ver que ele passou por 3 grandes imperadores, foi um homem sério, um homem íntegro, um homem de oração, mas acima de tudo um homem que fazia um excelente trabalho dentro do espectro político e governamental. A ponto de, num dos capítulos do livro de Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões, o que precede o lançamento de Daniel na cova dos leões é justamente uma situação política. Ele vai ser colocado como uma pessoa de maior autoridade no local em que ele vive, quando os seus companheiros políticos decidem descartar Daniel para que ele não assuma aquela função. E eles procuram na história política de Daniel algo que mancha seu currículo, algo que mancha a sua história. Eles não conseguem encontrar, porque ao longo dos anos Daniel se manteve um homem íntegro, sério, mesmo num ambiente político corrupto, mesmo num ambiente político que inspirava as pessoas a agir de forma diferenciada, não respeitando a integridade e a sua chamada para servir as outras pessoas. E Daniel, ele se destaca de tal maneira que os seus inimigos não conseguem achar nada contrário a Daniel como um homem político, como um executivo, como uma pessoa que estava no ambiente governamental. E aí eles vão buscar uma acusação contra Daniel na lei de Deus, tentando obrigá-lo, de alguma forma, a orar ao rei e não ao Senhor nosso Deus. Por que eu destaquei Daniel? Para que nós possamos ver Daniel também que, mais que um profeta, ele foi um homem político, ele foi um homem que soube lidar com as artimanhas da política e se manteve íntegro e temente a Deus em todos os momentos, a ponto de não ser acusado sequer de nenhuma mancha na sua história política, na sua história governamental. Então, esses são assuntos que eu acredito que vale a pena você abordar, vale a pena você tocar nesse assunto com seus alunos, para que eles possam ver que é possível ser um político honesto, um político crente, um político temente a Deus, um político que, acima de tudo, mais que servir aos seus próprios interesses, ele está servindo ao interesse da sociedade. Porque se alguém é chamado para servir, não pode somente servir aos grupos que o elegeram. Ah, eu sou cristão, só vou legislar para cristãos. Não, a pessoa que está num cargo
cargo político deve trabalhar para servir a todas as pessoas de forma igual e com qualidade. Que Deus possa abençoar a sua aula, o seu ministério, que acima de tudo neste domingo todos possam ver que é possível ser um cristão fiel dentro mesmo do ambiente político. CPAD, a editora da Escola Dominical.